Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify, um novo episódio para você. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e hoje eu trouxe uma convidada super especial aqui, a Natália. A nossa convidada vai nos ajudar a entender melhor sobre a relação entre mente e alimentação. A psicóloga Natália Barbosa é especialista em comportamento alimentar e transtornos alimentares, graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e contextuais. Com aprimoramento no tratamento de transtornos alimentares pelo Instituto de Psiquiatria do HCFMU-SP, Natália trabalha para transformar a maneira como as pessoas se relacionam com a comida, ajudando a superar desafios emocionais ligados à alimentação. Bom, vamos falar sobre compulsão alimentar, cultura da dieta, gatilhos emocionais e como encontrar um equilíbrio saudável. Natália, seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Obrigada, Fernanda, pela sua apresentação. Eu que agradeço o convite. Imagina, eu fico muito feliz de você estar aqui. Gente, eu nunca recebi uma convidada tão CDF. Ela trouxe o iPad dela com todas as respostas, referências bibliográficas, tudo muito embasado cientificamente, né, Natália? Mas você vai ficar à vontade, Obrigada. tá bem? Fica à vontade mesmo. Uhum. Vamos lá, Natália. Esqueci alguma coisa em relação a você, a sua formação acadêmica? Não, é isso Não, é mesmo. isso mesmo. Você é Aham. calminha assim mesmo sempre? Sou É mesmo? psicóloga, né? Você grita? Não. Não fala palavrão? Pergunta meu marido aqui, Ó, o ó. marido tá aqui, gente, hoje na gravação. Natália fala palavrão? Não fala. Gente, que legal. Vamos lá. Falando então em palavrão, que a gente não poderia deixar de falar de Aham. emoções, vamos pro nosso roteiro aqui. As nossas emoções, Natália, elas influenciam no nosso comportamento, como a gente se alimenta, como que isso funciona? Então, a gente sabe que a alimentação, ela não é só uma resposta biológica ali à fome, vão ter outros fatores que vão influenciar a nossa relação com a alimentação. Então, fatores psicológicos, fatores emocionais, fatores ambientais, tudo isso vai influenciar a forma, né, com que a gente se relaciona com a nossa alimentação. Tanto as nossas emoções, quanto as nossas experiências de vida e também como que a gente foi aprendendo a lidar com a nossa alimentação. E o que a gente vê hoje, né, é que muitas vezes as pessoas foram habituadas e costumam utilizar o alimento ali como uma forma de regular as emoções. Uhum. Então, em momentos que a pessoa está mais estressada, mais triste, mais ansiosa, ela costuma buscar ali uma, uma comidinha para trazer uma sensação de conforto e trazer um alívio imediato. E realmente pode acontecer, né, esse efeito recompensador após o consumo de alimentos, principalmente alimentos hiperpalatáveis, ricos em gordura, em açúcar, em Uhum. carboidrato, mas a questão é que o ideal não é fazer isso com frequência. O ideal é que a gente encontre também outras formas, né, para regular as nossas emoções, lidar com elas, que não só a alimentação. Entendi. Então tem essa questão do comer emocional. Às vezes a gente pode falar que são recompensas. Sim, com Hoje eu certeza. tô feliz, vamos lá. Fui muito bem numa prova, ok, vou comer. Ou Sim. vou ingerir uma bebida alcoólica, né? Aham. Ou hoje eu tô muito triste, eu mereço então um doce, porque meu dia foi tão difícil. E aí são recompensas. Sim, exatamente. Nesse caso, a gente vê, né, até a presença de crenças que a gente chama de crenças permissivas, que é Uhum. esse eu mereço, hoje eu posso, e isso acaba ali criando, né, um ciclo de frustração e restrição após esse comportamento. Porque a Entendi. pessoa busca o alívio no alimento, Uhum. depois ela se sente culpada, arrependida por ter tido esse comportamento. Isso às vezes vai levar ali a uma restrição, uma evitação daquele alimento e gera um ciclo que acaba se perpetuando, se retroalimentando ali. Entendi. Muito legal isso. E existe alguma caracterização, existe digamos assim, algumas características que a gente pode considerar como uma alimentação saudável, que caracteriza uma pessoa ter uma alimentação saudável? Sim, Ou com uma relação saudável certeza. com a comida, né? Sim, hoje é até um pouco difícil, né, falar sobre isso, porque muitas vezes o que a gente vê que reverbera aí nas redes não é tão um comportamento alimentar saudável,
quando a gente pensa, né, numa relação saudável com a comida, isso inclui uma flexibilidade ali, você conseguir lidar com a alimentação de uma forma flexível, natural e sem culpa. Então, significa assim, você ter a habilidade, né, de comer, perceber os seus sinais de fome, saciedade, comer quando você está com fome, parar quando você se sentir satisfeito, você se permitir, né, comer alguns alimentos ali que você goste sem essa sensação de culpa excessiva, considerando inclusive o contexto daquela alimentação. Então vamos pensar assim, por exemplo, você está numa festa de aniversário, é muito mais saudável, né, você comer ali um pedaço de bolo que está sendo servido ali na festa do que você querer comer um alface, vamos supor assim. Então, Uhum. essa questão de levar em consideração o contexto da alimentação também caracteriza uma relação saudável. E isso, essa capacidade, né, de ter autonomia, de conseguir fazer escolhas alimentares com consciência, Uhum. com calma e Isso seria principalmente. o comer consciente, digamos assim? Ou não tem nada a Sim. ver? Acredito que sim, porque existe uma busca de saúde, né, na sua Uhum. alimentação. Você faz escolhas, né, pensando ali na qualidade nutricional, na questão da saúde, mas com consciência, né, Uhum. sem uma cobrança ou culpa excessiva ali. E é isso. E por falar em culpa, hoje as pessoas se sentem culpadas às vezes por não por consumir alimentos que são considerados não saudáveis. Aham, Como que a gente pode fazer? E eu até acho que de repente a rede social tem uma influência muito grande nisso, sim. né? Se eu estiver errada, me ajuda. Como que a gente pode trabalhar com essa sensação de culpa? Sim. Nesse ponto, né, é importante a gente lembrar que nenhum alimento por si só, ele vai ser capaz de engordar ou emagrecer uma pessoa. Então, o que importa é um contexto geral, um padrão, né, geral daquela alimentação ali. Então, se você teve o que acaba influenciando mais, né, essa culpa que a gente percebe, é justamente essa categorização que a gente faz dos alimentos como ruins, bons, proibidos, Uhum. permitidos. E isso acaba gerando esse sentimento de culpa. Então, para lidar com isso, eu acho que principalmente é entender que uma única refeição, um único alimento, ele não vai, né, definir ali a sua saúde ou ser capaz de te engordar e te emagrecer. E olhar para o padrão geral. Houve algo que você considera um deslize? Tudo bem, é só olhar, né, para sua rotina ali e voltar para o seu padrão de alimentação habitual. Entendi. Ótimo. Tem pessoas que conseguem trabalhar isso muito bem, né? Uhum. E tem pessoas que não, e acabam desencadeando transtornos alimentares. E aí, quais são os primeiros sinais, os primeiros alertas que a gente pode ficar ligado em relação aos transtornos? Perfeito, Fernanda. Então, eu vou enumerar alguns aqui, são vários, eu vou tentar falar de uma forma mais breve, mas acredito que o principal, né, é essa presença de culpa excessiva, uma relação de muito sofrimento ali com a alimentação. A gente tem também, né, comportamentos compensatórios. Então, o que que significa isso? Aquela pessoa que às vezes vai buscar é, se restringir antes de fazer uma refeição que ela considera mais calórica, ou depois que ela fez essa restrição que ela considera mais calórica, ela vai tentar compensar aquilo de alguma forma. É, a questão também da ansiedade, né, relacionada ao comer. Então, quando a pessoa fica muito ansiosa com eventos que envolvem comida, com essa Uhum. sensação de como que vai ser, como que ela vai controlar, se ela vai conseguir comer. Outro ponto também é a gente avaliar ali o isolamento social, porque que acontece? Quando as pessoas começam, né, a apresentar esses sinais, muitas vezes elas passam a evitar alguns contextos que elas vão ser expostas ali à alimentação na frente de outras pessoas. Uhum. Então, elas às vezes evitam eventos sociais, evitam fazer refeições na frente de outras pessoas. Então, Nossa. assim, não quer dizer que quem tem esse comportamento tem ou vai ter um transtorno alimentar, mas é um fator de risco e é
uma forma da gente ficar atenta ali, ver que aquela pessoa Uhum. tem uma relação que não tá indo tão bem assim com a É. alimentação. Eu tive a experiência de estudar fora e eu morava numa república com uma estudante de dança, que ela era bailarina. E depois que ela foi embora da república que a gente morava, a gente encontrou várias comidas escondidas. E isso é um sinal de transtorno alimentar, ou Sim. nesse caso a pessoa já está com um transtorno alimentar? Pode ser, sim, é muito comum, né, em pessoas que têm, geralmente por conta da vergonha, né, associada ali, elas terem esse comportamento de esconder os alimentos, esconder as embalagens, de comer sozinha, né, Uhum. e tem até um paciente que eu não é o meu paciente, mas é um paciente que a gente já trabalhou com estudo de caso, que ele fazia isso. Então ele tinha a gavetinha que ficava escondida ali, a alimentação, e ele trancava a gavetinha e ninguém Nossa. podia ter acesso, porque é justamente, né, esse sentimento de vergonha associado ali que eles têm. Uhum. Isso é prevalente, mas em qual tipo de transtorno? Na própria compulsão, né? Sim, sim, Uhum. sim. E pode depois vir a desenvolver uma bulimia, digamos assim. Então, nesse ponto, é importante a gente fazer algumas diferenciações. Sim, Já posso entrar que nesse? já é a nossa próxima pergunta. Aí eu Você já vou. decorou, Fê. Ah. Porque assim, eu vou começar, né, já que você já trouxe essa questão Uhum. da compulsão alimentar, fazendo uma definição primeiro, né, do que é a compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar, ela é caracterizada por uma ingesta ali de uma grande quantidade, né, de comida em um período curto de tempo, mas principalmente pela sensação de perda de controle ao comer. Então, a pessoa perde o controle sobre aquela ingesta que ela está fazendo ali. Isso é o que a gente chama de episódio de compulsão alimentar. A depender da frequência e do sofrimento, né, significativo associado ali, mas principalmente da frequência, vai ser caracterizado o que os manuais, né, diagnósticos em transtorno mental chamam de transtorno de compulsão alimentar. Uhum. E aí, a bulimia como que entra nisso? A bulimia é um transtorno alimentar, né, que é caracterizado por uma preocupação também com o peso, com a forma corporal, em que a pessoa tem episódios de compulsão alimentar seguidos por métodos compensatórios. Então, ela vai ter esse episódio de compulsão alimentar, na forma que a gente conversou aqui, seguidos por um método compensatório ali, por uma forma de evitar aquele ganho de peso. E aí, isso pode ser tanto, né, através de métodos purgatórios, quanto até, e eu acho importante falar isso, porque muitas pessoas às vezes acham que a bulimia está associada com a questão do vômito, mas pode ser também exercícios excessivos, uso de laxantes, então outras formas compensatórias ali para evitar o ganho de peso. Já no TCA, que é o transtorno da compulsão alimentar, Uhum. tem os episódios, né, vai ter a frequência ali, mas não tem esses métodos compensatórios ali, como na bulimia. Eu sou formada em educação física e atuei muito tempo como personal. Eu tinha uma aluna que ela tomava laxante sempre que ela sabia que a gente ia fazer avaliação da composição corporal. E aí eu comecei a ter que parar de falar para ela Aham. o dia que a gente ia ter a avaliação, porque eu estava vendo que isso estava virando uma cobrança muito grande. E eu Uhum. acho que então é por aí que as coisas começam a desencaminhar, né? Sim, com E além da certeza. bulimia, a gente tem a anorexia. E Sim. como que é quais são os principais sintomas e características da Ah, anorexia? então, a anorexia também é um transtorno alimentar, né? Principalmente caracterizado ali pelo medo de ganhar, do ganho de peso. E aí isso vai levar a pessoa a fazer uma restrição alimentar. Vai ter uma baixa ingesta ali alimentar que vai levar a uma perda de peso significativa. Então, e além disso, tem a questão, né, da distorção da imagem corporal, que é muito comum nesse transtorno, que as pessoas já estão com baixo peso, mas elas têm essa dificuldade, né, por conta da Uhum. distorção da imagem corporal, de ter essa percepção e aí elas continuam querendo perder peso, cada vez mais peso, e é um
transtorno, assim, muito complicado, envolve muito sofrimento da paciente, da família. E a principal diferença, né, aproveitando, tá para bulimia, é que na anorexia vai ter a questão do baixo peso, com certeza, enquanto na bulimia as pacientes provavelmente elas vão ter ali um peso normal ou até um sobrepeso. Certo, certo. É, os transtornos alimentares, eles podem atingir qualquer pessoa ou existem grupos mais vulneráveis? Assim, o transtorno alimentar, né, ele tem o que a gente chama de etiologia multifatorial. O que Uhum. significa isso? Não existe uma única causa ali que vai definir o desenvolver um transtorno alimentar. Então, envolve, né, fatores socioculturais, fatores psicológicos, fatores genéticos, tudo isso vai contribuir. Mas existe sim uma população mais vulnerável, né? Primeiro, mulheres, Uhum. mulheres. A cobrança Sim, social e cultural em sim, cima da mulher é sim. terrível, né? Justamente por conta, né, do padrão estético dessa cobrança. E o outro ponto são algumas profissões que têm uma relação muito, uma questão ali muito ligada à cobrança com a imagem, com a Sim. forma corporal. Então, modelos, dançarinos, Uhum. bailarinos, até atletas, né? Atletas. Pode acontecer, vão ser uma população ali mais vulnerável justamente por conta dessa É, vou ligação. te falar que eu confesso uma coisa, quando eu era personal e às vezes eu tava no shopping comendo chocolate, eu morria de medo de alguém me achar, de algum aluno da academia que eu trabalhava, me Me vê que eu ver. como chocolate. E você, então, deve também Sim, passar por isso, né? Você que trabalha com isso, como é que é isso, Natália? sim, Como sim. que você lida com isso? Pois é, assim, eu também sou afetada, né, por essas questões, né, de cobrança, principalmente por ser mulher e por trabalhar com isso, mas eu gosto de deixar muito claro sempre, assim, tanto na minha conversa com colegas, às vezes quando eu vejo alguém já com algum pensamento muito tipo tudo ou nada, eu busco trazer um pouco mais de flexibilidade, trazer um pouco mais de equilíbrio. Não, não é bem assim. Não é, Aham. chutei o balde no final de semana, então eu tenho que queimar tudo hoje. Eu falo, não, gente, não é bem assim. Então eu sempre busco trazer um pouco dessa reflexão mais crítica, assim. É, tem que ter um pouco de equilíbrio. Você falou um termo muito interessante, que hoje tá muito tudo ou nada. Aham, As pessoas com dietas extremamente restritivas, ou é assim, ou não tem um meio termo, não sim, é? E assim, isso pode atrapalhar bastante a questão da saúde mental. com E certeza. e falando em saúde mental, eu queria entender como que como que pode ser o impacto psicológico da cultura da dieta na saúde mental dos indivíduos, da Nossa, população, de uma maneira geral. muito importante essa pergunta, Fernanda, muito importante mesmo, porque a gente vê o que acontece. A cultura da dieta, né, ela coloca o foco exclusivamente no peso ali da balança. Então, ela associa muito a questão do ser saudável, do bem-estar com o peso. E hoje a gente vê, né, que a gente olhar só para o peso é um equívoco muitas vezes, porque tem outras formas, né, de você mensurar o quanto aquela pessoa ali tá saudável, o quanto aquela pessoa está ativa, sem ser exclusivamente pelo peso. E aí o que que acontece? Como traz muito esse foco, traz aquela premissa também, exatamente igual você trouxe, de que tem que ter restrição para ter resultado, tem que ter sofrimento, tem que ter. Sim, uma é, punição, né? exatamente, exatamente. Traz muito esse caráter punitivo para nossa relação com a alimentação. E quando a gente vê isso, né, pensa numa relação que é todos os dias ali que você tem com a comida e que é caracterizada por uma tipo assim, por um caráter punitivo, por um sofrimento, por uma cobrança. É claro que aquilo ali não vai se sustentar a longo prazo. E aí vai gerar muita frustração para aquela pessoa ali, um sentimento de incapacidade, uma baixa autoestima, uma que a Uhum. gente chama também de baixa autoeficácia. Vão gerar muitos impactos psicológicos ali negativos e que a gente sabe que o problema não é o indivíduo em si, mas a cultura da dieta que reforça, né, essa Uhum. questão da restrição e do sofrimento ali. Isso. Até porque o conceito de saúde, ele abrange várias áreas da nossa vida. Tem saúde emocional, Aham, espiritual, física
E tem mais um outro Bem psíquica. psíquico, isso mesmo. E por falar nisso, e Exatamente. falando nisso, né? E cada um tem um corpo diferente. Não adianta a gente querer. Até no episódio anterior, a gente entrevistou uma nutricionista, e a gente falou sobre individualidade biológica. Cada ser humano é totalmente diferente um do outro. Então não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha e a dieta do momento são os Aham, 20 ovos. Né, até pouco tempo atrás, que ficam rodando sim, aí, viralizando, sim. e garanto que muita gente foi impactada e influenciada Aham, negativamente por isso. Só que são sim. contextos totalmente Aham, diferentes. justamente, sem levar em consideração, né, ali as individualidades, as especificidades do caso ali da pessoa, né? Com certeza. E qual que é a importância da psicoterapia no tratamento dos transtornos alimentares? Então, a psicoterapia exerce um papel fundamental ali no tratamento dos transtornos alimentares, porque muitas vezes, né, esses transtornos, eles são caracterizados por fatores psicológicos e emocionais subjacentes, que acabam ou intensificando o sofrimento ali, ou até que, criando, né, um ciclo de manutenção daquele transtorno. Então, muitas vezes a gente percebe, né, alguns padrões ali de pensamento, de comportamento, que são, né, disfuncionais. A gente identifica alguns padrões também relacionados à autocrítica muito forte, perfeccionismo, Uhum. uma certa inflexibilidade cognitiva, dificuldades interpessoais, que os pacientes com transtornos alimentares relatam muito, dificuldade na regulação, nas habilidades de regulação emocional. Então, a terapia entra, né, ajudando o paciente a se acolher, a trazer um certo acolhimento, ao mesmo tempo que desenvolve e trabalha também essas questões para desenvolver mais habilidade de regulação emocional e mais estratégias de enfrentamento ali eficazes para lidar com aquele problema. Entendi. E assim, Natália, como eu te disse antes do episódio, eu já fiz mestrado na área de imagem corporal. Ah, Eu investiguei nível de insatisfação ah, corporal em mulheres submetidas à cirurgia plástica estética, ah, frequentadoras de academia de ginástica. E eu sempre lia essa questão da terapia sim. cognitivo-comportamental. E por que a cognitivo-comportamental que é a ideal para tratar essas questões? Sim, foi muito importante você ter trazido isso, inclusive, Fernanda, porque acabei pulando e não comentei, mas o que é muito presente nesses casos de transtornos alimentares é a distorção da imagem corporal. Então, a terapia, ela entra com foco nisso também, para tratar a distorção ali da imagem Uhum, corporal. E a TCC, né, é recomendada ali como padrão ouro, justamente porque tem estudos, né, que demonstram essa capacidade mesmo de melhora na habilidade ali, perceptiva, né, que a uhum. pessoa tem em relação à sua percepção e à sua dimensão corporal. E tem muitas estratégias muito interessantes que a gente utiliza, né, a partir da TCC para fazer esse trabalho, que ajudam muito, muito, muito a trabalhar a questão da distorção corporal E nesses você pode dar transtornos. uns exemplos, assim, que eu Posso. morro de curiosidade. Por exemplo, tem uma estratégia que tem as cartas, né, que a gente usa, que tem as formas corporais ali, então a gente Aquele baralho, né? exatamente. Isso. Que a gente usa, muitas vezes você vê que a pessoa tem uma forma corporal e na hora que ela vai se identificar ali na carta, ela aponta para outra Uhum, totalmente diferente, que é muito maior, ou pode acontecer para menos também, tá? uhum, Que é importante uhum, a gente esclarecer isso, que a distorção pode ser tanto para a pessoa se achar maior ali, quanto ela se achar menor. uhum. E tem uma outra estratégia também que é muito utilizada, que ela exige, né, uma confiança ali, um vínculo terapêutico bem estabelecido, inclusive que o profissional tenha, né, experiência, mas que é a estratégia que a gente posiciona, né, a pessoa ali de frente para um espelho e pede a gente pede que ela faça o contorno ali da imagem que ela acha que ela está ocupando. Então Uhum. a pessoa vai e faz o desenho do contorno do corpo dela. E aí o terapeuta vem depois e faz. Agora fala: olha, agora eu vou fazer o contorno pra gente avaliar, ver se que tem alguma diferença. E aí o terapeuta vai e faz o contorno ali da silhueta, né? Da Uhum. pessoa. E você vai ver, tem uma diferença Diferença ali, gigante. totalmente. Uhum. E eu li na literatura, e aí você me corrige se eu Hum. estiver desatualizada. Não, imagina. As mulheres, a gente tende a enxergar um pouco maior o nosso corpo do que realmente é,
por conta da questão do padrão de magreza para nós, Aham. e os homens tendem a se enxergar, a grande maioria, menores do que eles realmente são. É isso mesmo? Faz sentido, mas hoje em dia já tem estudos também mostrando questões relacionadas à dismorfia corporal em homens, que tem crescido muito. Aham, Então, não sei, tem vários fatores que podem estar influenciando, inclusive até a própria questão das redes sociais, aham. mas hoje tem estudos já mostrando um aumento, um crescimento desses transtornos relacionados à dismorfia corporal na população masculina. Que é o pessoal da vigorexia. Aham, E exatamente. aí, como que entra a vigorexia? Como que ela funciona? É essa preocupação justamente com o corpo ali, com a forma física, num nível muito exacerbado. E ela atinge mais Sim. homens, mas as mulheres também estão vindo com uma. Tá vindo uma É uma leva agora vigorexia. de mulher forte, né, menina? Sim, tá. Ontem minha amiga até me mandou um meme que quando a gente era jovem, eu não sei agora, a gente tinha o Ken e a Barbie, né? Aham. E a gente tinha mania de tirar a cabeça do Ken e botar no corpo da Barbie. Aí me mandaram ontem, assim, uma mulher muito musculosa e o meme era assim, quando eu trocava a cabeça da minha Barbie com o corpo do Ken. Muito bom. E assim, as mulheres também estão começando a se preocupar muito com isso, né? É uma coisa que eu vejo também, o uso de esteroides anabolizantes indiscriminado para isso. Você já pegou o caso? Eu não sei se você pode falar, assim. Não, Não, né? Não, eu não não. posso falar por Não, favor. não, eu não seria tão interessante falar, mas eu também nunca peguei casos desse. De Sim, vigorexia e tal. Aham. E sim. tem uma faixa etária, Natália, que os transtornos alimentares ou os distúrbios de imagem são mais Sim. prevalentes? Se é ideal diagnosticar, né? Em qual fase a gente consegue diagnosticar? Aham. Sim, mais jovens, né? De qual Mulheres faixa mais jovens. etária? Ah, eu colocaria, assim, na faixa etária de 20 a 30 anos. Uhum, entendi. Mas, assim, a gente precisa avaliar também individualmente ali, porque cada transtorno vai ter uma prevalência em termos de faixa etária mais específica. Mas no caso da anorexia, por exemplo, é essa faixa etária, da bulimia, é essa faixa etária também. Sei, sei. Assim, e em relação aos homens, meninos adolescentes, como que é essa questão da preocupação deles com o corpo? O que que você vê por aí? Sim, eu vejo que está tendo um aumento, né, com relação à preocupação masculina com peso, com a forma corporal, principalmente por conta dessa exposição às redes sociais. Então, a gente vê sempre uma ideia de não ser tão bom, tão magro, tão forte, o Uhum. suficiente ali, sempre se comparando, né, É. com outras pessoas e sem levar em consideração ali a realidade da. Sim, é. É comparar o outro através da régua do outro, que é Aham, totalmente diferente da sua. sim. E a questão, quando a gente tem uma aceitação sobre o nosso corpo, ajuda, por exemplo, um paciente a se recuperar de algum transtorno alimentar, de algum distúrbio de imagem? Como que isso pode ajudar? Sim, a aceitação corporal, ela entra, né, como parte ali também do tratamento. É importante a gente trabalhar essa aceitação num lugar de que a transformação pessoal, né, a busca pela saúde, ela deve vir de um lugar de cuidado, de amor, de gentileza com o próprio corpo, e não de um lugar de ódio, assim, Sim. sabe, com o corpo. Uhum. Muito legal. Outro dia eu estava escutando o podcast da JoJo, você lembra da Aham, JoJo? sim. E ela estava falando justamente sobre isso, como que a gente odeia tanto o nosso corpo. Aham. E aí, quando você odeia uma coisa, o que que você vai querer quando você odeia uma coisa? Maltratar mais ainda, né? Então, a gente olhar para o nosso corpo como um privilégio ter um corpo saudável e poder cuidar dele é o mínimo que a gente pode Sim, fazer. sim, E exatamente. como que existe alguma forma de você mostrar para os seus pacientes essa questão do autocuidado, da aceitação com Uhum, o próprio corpo? aham. Como que faz? Sim, a gente trabalha, né, com algumas técnicas de terapia focada na autocompaixão, terapia, né, com
técnicas ali de autocompaixão e muito desse lugar, assim, de que você deve enxergar o seu corpo, né, como seu lar. A sua casa é o que te sustenta para fazer as coisas que você precisa fazer na sua atividade diária. Então, se você tem filhos, é o que te permitiu isso, é o que te permite cuidar dos seus filhos, é o que te permite Uhum. trabalhar, é o Sim. que te permite fazer uma atividade física. Uhum. Então, trazer, né, um pouco mais dessa compaixão, dessa gentileza e desse olhar assim cuidadoso com o seu corpo. É, legal. O que você falou aí sobre engravidar, né? Muita mulher Aham. fica preocupada em ganhar muito peso. Eu lembro que na época também que eu pesquisava sobre o assunto, imagem corporal em mulheres Ah, gestantes, muita mulher começava a fazer dieta durante a gestação para não ganhar peso. sim, E é um exatamente. absurdo, porque compromete a saúde dela e a saúde do bebê que vai vir por aí. Ah, sim. É, vamos lá então. E como que a rede social influencia a forma como a gente se relaciona com a comida? Nossa, essa pergunta tem muita coisa para falar aqui. Acho que uma hora Ah, não tem problema de não. podcast. Mas assim, são muitos pontos, né, com essa questão das redes sociais. Eu vejo, né, que hoje a gente tem, né, o terrorismo nutricional ali, então muitas vezes é alimentada e reforçada essas crenças de alimentos proibidos. Esse alimento aqui não pode, esse aqui inflama, esse aqui não inflama, quando na verdade é importante, né, a gente considerar um padrão, igual eu já falei. E o que a gente vê é que os pacientes eles acabam caindo, né, muito nesses conceitos. E aí, quando eles chegam pra gente, e a gente faz um trabalho junto com a equipe multidisciplinar, né, com os nutricionistas, às vezes a gente tem que fazer um trabalho de desmistificar algumas coisas, porque o paciente já chega com algum, eu tenho esse transtorno Y que eu vi no TikTok, eu não posso fazer isso porque eu vi no TikTok, eu tenho que fazer esse jejum aqui porque eu vi não sei aonde. Então, uma série de crenças ali que vão se formando e que o paciente vai tomando para si, sem levar em consideração as próprias especificidades ali dele. Uhum, Então, tem esse ponto, né? Primeiro, que a gente tem que fazer esse trabalho. E outro ponto, né, que é muito importante da gente falar é a questão da distorção de imagem, né, que hoje a gente vê, né, um padrão estético, um culto à magreza muito exacerbado ali nas redes sociais. Tem a questão também, né, do uso de filtros, Photoshop, tudo isso, né, acaba prejudicando essa relação que a pessoa tem com ela e com o corpo dela, porque ela se olha no espelho e olha para a blogueira lá que fez milhões de procedimentos, que fez uhum. várias E coisas. vive só da imagem, né? Sim, exatamente. E aí começa a se comparar, e isso gera um ciclo ali de frustração, de insatisfação corporal, que muitas vezes vai levar o quê? A busca por dietas milagrosas, por dietas extremistas, que vão levar à restrição, e mais uma vez reforça ali todo aquele ciclo, né, de insatisfação, restrição, frustração e por aí vai. Então, assim, não existe, gente, dieta milagrosa, não existe superfood que vai fazer a pessoa emagrecer de repente ou ter energia de repente. A gente tem que ter muito cuidado para olhar isso. Uhum, E outra questão também que eu acho importante trazer, pensando, né, nos transtornos alimentares, é que muitas figuras públicas, né, que trabalham com imagem já relataram que passaram por transtornos alimentares. Então, a gente tem a Bruna Marquezine, a Mariana Goldfarb, que tiveram, né, transtorno alimentar e falaram que foram momentos que elas foram mais validadas ali, socialmente, que elas eram mais elogiadas. Então eu deixo uma reflexão assim para as pessoas tomarem cuidado. Será que essa pessoa que você está se inspirando, que tem uma rotina extenuante de atividade física, uma alimentação super regrada, será que talvez ela não está tendo um comportamento de risco ali para um transtorno alimentar, ou ainda que não seja, né, um uhum. transtorno, talvez ela não tenha uma relação com a comida tão legal assim. E tem uma frase da Sophie Dehan, que a gente sempre usa muito no ambulatório de transtornos alimentares, que é assim: nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, mas
na maioria das vezes, um transtorno alimentar começa com uma dieta. Então, é muito importante ter esse cuidado, assim. Uhum. E por falar em dieta, quando você trabalha com seus pacientes, tem um trabalho multidisciplinar? Sim, com certeza. E com quais outros profissionais que é esse trabalho? Então, o trabalho para tratamento, né, com o transtorno alimentar, ele exige um trabalho multiprofissional, porque vão ter várias questões ali envolvidas, igual a gente conversou. O básico, né, que é ideal que a gente trabalhe é o psicólogo, que vai fazer um acompanhamento ali psicológico, o nutricionista, que vai auxiliar nessa parte nutricional, e o psiquiatra, que vai entrar ali com a questão da medicação para tratar essa parte. Agora, idealmente falando, né, e outros profissionais que podem agregar também nesse tratamento, são também profissionais de educação física, né, que vão facilitar ali, a depender do caso, a depender do Uhum. transtorno, e a fisioterapeuta. Existem fisioterapeutas que fazem um trabalho relacionados ali à imagem corporal interessantíssimos, e aí a gente também pode agregar isso no tratamento. Como que é o trabalho da fisioterapeuta? Como? Eu fiquei curiosa. Tem uma que é a Bianca, que ela Ah, tem inclusive um método que ela mesma desenvolveu, que é o aham, método BT, eu acho que é isso. Depois eu uhum, vou te encaminhar. uhum, Que ela faz esse trabalho, ela divulga esse trabalho e tem muita coisa sobre isso para a área da fisioterapia. Eu não vou saber me aprofundar uhum. mais especificamente, mas ela tem um trabalho muito legal e eu posso deixar o conteúdo dela aqui Ah, sugerido eu depois quero, com para você. certeza, com certeza. Mas existem ferramentas que ela utiliza também, assim como você Sim, utiliza as cartas, ela também tem as ferramentas da fisioterapia. sim. Muito legal, não sabia que os fisioterapeutas Aham. também estavam atuando nessa Uhum. área. E existe um jeito certo de falar sobre alimentação saudável sem reforçar esses padrões tóxicos? Ah, com certeza. Eu acredito que é importante, né, a gente trabalhar essa questão da alimentação saudável, ajudando o paciente, né, a entender ali o melhor contexto para consumir determinado alimento. Não é que não pode comer aquilo ali, mas como que vai se encaixar aquilo ali dentro da rotina alimentar daquele paciente. É, então, entender, né, saber levar em consideração esse contexto. A gente precisa entender também que a comida, né, ela tem a questão nutritiva, mas ela também é prazer, ela também é afeto, né? Então, Uhum. levar em consideração esse contexto ali é muito importante e trabalhar essa questão dos hábitos a partir de um lugar de prevenção em saúde. Não tem problema querer emagrecer, não tem problema querer ser magro, não Uhum. tem problema querer cultivar, né, bons hábitos ali relacionados a isso, mas olhar ali para a motivação, né, que você está tendo isso. Então, por que que eu faço atividade física? Eu faço porque eu me sinto bem, eu faço porque aumenta a minha disposição, aumenta a minha energia, alivia o meu estresse. E o mesmo vale para a comida. Por que que eu faço a escolha, ou por que que é melhor fazer a escolha de um determinado alimento em detrimento do outro, né? Trazer essa reflexão para esse lugar de saúde. Muito bom, né? Eu acho muito legal Uhum. isso. E aí, e é uma pergunta que eu faço agora para todo mundo que vem aqui. Qual foi o motivo que levou você estudar esse lado da psicologia? Você é uma Ah, pessoa engajada no esporte, né? A gente já se sim, encontrou algumas vezes fazendo atividade física. sim. E eu queria saber um pouquinho da sua história que levou você a escolher a psicologia e depois a terapia cognitivo-comportamental. Sim, a psicologia, então eu sempre gostei muito de estudar assim as relações humanas, a mente humana, sempre me interessei muito por essa área. E é exatamente o que você falou, né? Assim como mulher, eu também sou atravessada, eu não tenho diagnóstico, nunca tive diagnóstico de transtorno alimentar, mas eu também sou atravessada por essas questões de cobrança, de padrão estético, de uma busca pelo corpo ideal, que é inalcançável, que a gente nunca vai chegar lá. Uhum. E eu sempre busquei estudar e olhar para isso de uma perspectiva mais crítica. Então, ao longo da graduação, eu sempre me interessei, né, por isso. Eu participei de um ambulatório do ambulatório do
HU da UFJF, de transtorno alimentar. Então, eu sempre gostei de me aprofundar nessa questão. E como eu também sempre tive uma relação muito positiva com o esporte, com a atividade física, eu quis trazer um pouco disso para minha vida profissional, essa questão dos bons hábitos, do cuidado em saúde. Legal. Você pratica esporte desde pequenininha? Como é que é? Gente, isso eu pratico. Eu comecei a fazer capoeira quando eu tinha 3 anos. Que legal. E depois disso, assim, agradeço meus pais, né, que eles também sempre foram aqueles pais que me colocavam pra fazer muita coisa. Tinha coisa que eu não gostava de fazer, que hoje a gente olha e quando era criança, por exemplo, natação, eu não gostava, balé, mas eu praticamente fazia tudo. Então eu cresci sendo muito exposta ali a esporte, a atividade física, ao benefício até social ali que a gente tem com isso, de fazer contato, de fazer amigos, e isso é uma coisa que eu trouxe pra minha vida adulta e que eu não abro mão. Seus pais faziam atividade física? Olha, não. Ninguém. Ó. Não, eu acho que era uma coisa tipo assim, tem que trabalhar, vai fazer bastante Ah, que bom que atividade. não era nas telas, né? Naquela época, de Sim, repente, não tinha tanta tela assim. sim, sim, Porque normalmente os nossos pais influenciam muito o sim. nosso comportamento em Aham, relação à alimentação, à atividade física, e eu achei, sim. então, que os pais poderiam. Então, Hoje não, eu tento muito influenciá-los. influenciar eles, então é bom nesse sentido. Que Uhum. eles me veem, então eles, nossa, ficam assim orgulhosos e também se inspiram no meu comportamento para fazer algumas coisas também. Meu pai, quando começou a fazer Pilates, comecei a fazer Pilates. Que legal, muito bem, isso aí, isso aí. E o que você diria para quem sente que não tem mais controle sobre a sua alimentação? Olha, eu diria assim que você não precisa, né, esperar um nome para sua dor. Se você vê que a sua relação com a comida te traz sofrimento, te tá insustentável, né, de alguma forma, tá trazendo prejuízos significativos ali para sua vida, você não precisa passar por isso sozinha. Você Uhum. pode encontrar apoio, acolhimento e você pode buscar ajuda ali de profissionais especializados que vão te ajudar a caminhar ali nesse processo para uma vida melhor. Porque a relação com a comida, ela pode ser sim mais leve, pode ser sim mais equilibrada. Muito bom. Natália, a gente está chegando no final da nossa gravação. Antes da gente encerrar, eu faço uma dinâmica de bate-bola Aham. com as nossas convidadas, mas antes eu preciso e quero agradecer os patrocinadores do nosso Aham. podcast, que é a Live. Você conhece as roupas Amo, da sou Live? super Pois é, consumidora. a Live veste aqui a nossa podcaster Aham. e a Paula Botelho Acessórios, por esses acessórios lindos que ficam Sim. aqui na telinha do podcast da Tá Deixa Ela linda. Falar, tá bom? Tá linda. Então vamos lá para a dinâmica. Vamos lá. Psicoterapia deveria ser para todo mundo? Assim, obrigatoriamente não. O- No sentido obrigatório, psicoterapia é obrigatório para quem tem um diagnóstico de transtorno mental. E aí vai compor, né? Vai fazer parte obrigatoriamente do tratamento. Mas eu diria assim, se você está passando por um sofrimento emocional significativo, seja pela relação com a comida, igual a gente está falando aqui, ou seja por um processo de mudança, de adaptação, uma separação, se você observa, né, uma dificuldade ali interpessoal que você tem, uma dificuldade de regular suas emoções, você deve também fazer terapia. Uhum. E aí tem um último grupo que a gente fala assim, que não precisa, mas que são pessoas que buscam autoconhecimento, que buscam se conhecer melhor ali, fazer um gerenciamento melhor das emoções. Elas não precisam também, mas elas vão se beneficiar muito dos recursos terapêuticos no processo ali de autoconhecimento. Joia. Qual o maior vilão da relação com a nossa com a comida? Ai, eu acho que eu vou voltar na mentalidade de dieta restritiva. Porque, Uhum. assim, os estudos mostram que restrição vai levar à compulsão e, ainda que não leve à compulsão, vai levar a um descontrole, a um exagero alimentar. Então, não ter medo do alimento, né? Confiar ali na sua capacidade de fazer essa escolha alimentar e evitar esses padrões do tipo tudo ou nada ou extremamente restritivos. Ok. Um livro ou documentário que você recomenda?
Tem um livro que eu acho muito interessante que fala sobre o transtorno alimentar a partir de uma perspectiva da vivência de uma paciente, que é o livro Fazendo as Pazes com o Corpo, da Diana Garbin, a esposa do Tiago Leifert. Ah, tá. Isso, esse livro é ótimo. É, Ele é uma sim. leitura super fácil e rápida, Exato. né? Uhum. Porque ele traz a partir da ótica da paciente. Então, até os conceitos que às vezes eu posso, a gente fala, né, às vezes de uma forma mais técnica, ela consegue trazer esse olhar ali da vivência do paciente com um transtorno. Então, é um livro bem interessante. Legal. Dieta restritiva ou equilíbrio? Ah, equilíbrio. Essa foi fácil, com certeza. E sem querer, eu perguntei antes o que te motivou a seguir na área da psicologia, mas da psicologia em si, sem ser a área da terapia cognitivo-comportamental ligada à alimentação. Então, eu não sei se vocês sabem, né, mas eu sou formada em direito. Eu fui advogada Olha, por um tempo. E era aquela coisa, eu trabalhei muito na área de família e aí eu ficava interessada nas relações ali. A parte jurídica, né, eu gostava, também me trouxe muitas coisas na minha vida, mas eu sempre me interessava, assim, como que as pessoas estavam se sentindo, com esse cuidado, com essa perspectiva, assim, das emoções, e aí eu acabei chegando na psicologia, não teve outro jeito. e fez uma segunda graduação. Sim. Que legal. Nath, a gente está chegando no final. Eu gostaria que você deixasse o seu contato, onde as pessoas podem te encontrar e conhecer um pouco mais do seu trabalho. Claro, tem meu Instagram, que é @psi.nataliabn, e eu até vou sugerir, assim, que tem páginas que falam sobre esses assuntos que a gente trabalhou Isso. aqui. Então, tem a página do Ambulim, que é o Ambulatório de Transtornos Alimentares, que eu fiz a minha formação, e tem a página também do Astral BR, que fala só sobre isso, e é bem interessante. Astral BR? Isso. Que legal. Muito bom, muito bom. Então tá, Natália. Alguma coisa que a gente deixou de falar que você gostaria de falar aqui? Alguma outra questão que você acha que está em evidência que a gente pode conversar? Tudo certo? Não, deixar o recado? É. Então, o recado que eu gostaria de deixar é que a gente tem que pensar, né, que a nossa relação com o corpo e a nossa relação com nós mesmas é uma relação que a gente vai ter pro resto das nossas vidas. Então, diariamente, ali, muito mais do que qualquer outra, somos nós com a gente mesmo e com o nosso corpo e com a nossa alimentação. Então, por que não buscar, né, trazer mais leveza, mais equilíbrio e mais gentileza para essa relação? Perfeito, Cuidar Natália. bem dela. Isso mesmo. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui no Deixa Ela Falar. Fiquei muito feliz de você ter topado e vir falar sobre esse tema tão importante, que é a nossa saúde, a nossa relação com o nosso corpo. E para você que ficou até o final aqui do Deixa Ela Falar, eu quero agradecer. Pedir para você se inscrever no seu canal, curtir, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque semana que vem, às 19 horas, quarta-feira, tem mais um episódio para você.